caso surpreendente. O Kilo pede com licença e pergunta se está tudo bem. E em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele, então ele pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não, ele pergunta se ela quer um. E ela responde dizendo que não necessariamente. Ele pergunta se no momento ela estaria aberta a conhecer novas pessoas. Ela diz que sim se aparecesse a pessoa certa. Ele pergunta se ela quer ir para casa dele, assistir um seriado, comer alguma coisa e ficar abraçados. E depois que ela fala que não sabe porque nem conhece ele direito, ele pergunta se ela namoraria com ele. Ela fala que na verdade ela gosta de homens mais altos e que também ela gosta de homens mais fortes e que ela possa conversar olhando assim para cima. Ele fala que entende que ali está muito quente e que ele não vai mais tomar o tempo dela. Mas agora ela decide voltar, se aproxima e pergunta se o carro é dele. E enquanto ele pergunta o que ela vai fazer agora, ela diz pra ele que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e pergunta novamente o que ela vai fazer agora. Ela fala pra ele que ela estava indo pra casa, mas e acaba não terminando a frase. Ele pede pra ela chegar mais perto dele, fala que ela é muito bonita e em seguida pede o número dela. E depois que ele pega o número dela, ele fala que realmente é uma pena que ele não faça o tipo dela. E brincando e rindo pra ele, ela fala que ele faz exatamente o tipo dela. Então ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela diz que sim. E dentro do carro ele fala pra ela que ele está na dúvida, porque ela deu todos os indícios de que é interesseira e que ele acha melhor ela sair do carro dele. Ele fala que ele até queria que ela ficasse, mas ele tem certeza que isso não vai dar certo. Então ela pergunta se ele também vai abrir a porta pra ela sair, mas ele diz que não e fala que ela pode abrir sozinha. E ele termina desejando um ótimo dia pra ela e sugerindo que ela pare de mentir. Nesse vídeo, ele se aproxima e pede desculpas por atrapalhar o treino dela, e pergunta se por um acaso ela sabe aonde fica a quadra de basquete. E já desconfiada, ela pergunta se ele está vendo alguma quadra de basquete por ali. Ele pede desculpas e diz pra ela que ele está perguntando porque realmente ele não mora ali. Ela fala que apesar de ser da cidade, ela não se parece com nenhum jogador de basquete. E depois que ele pede o número de telefone dela, ela deixa claro que não vai dar o número pra ele e pergunta se ele pode sair dali. Ele fala que ele vai embora, mas que ela tá treinando errado. Ela decide voltar e bate na porta do carro dele. Ele abre a porta e pergunta como ele pode ajudar. Ela diz que quer falar com ele. E depois que ele fala que não esperava que ela voltasse, ela fala pra ele que ele não disse que estava tão bem de vida. Ele pergunta se não dava pra ver só pela aparência dele. E pergunta também se ela precisa ver o carro dele pra saber se ele está bem de vida. Ela fala que quando o viu ela realmente não sabia, mas que geralmente ela sabe identificar quando a coisa é boa. Ele fala que então provavelmente se ela tivesse visto o carro dele no início ela teria dado o número pra ele, mas em seguida resolve se apresentar pra ela. Ele fala que ela é muito linda, e em seguida pergunta se ela gosta de sushi. E como ela diz que ela adora sushi, ele a convida pra almoçar com ele, e ela acaba aceitando. Mas em seguida ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas que isso não envolve ele. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela vai pegar as coisas dela. E quando ela se aproxima, ele pede desculpas e fala que ele não gosta de interesseira. O Nate pede com licença e pergunta se ela tem algum trocado para dar para ele.
Ela fala que não tem muita coisa e pede desculpas. E depois que ele agradece, ela pergunta se ele está com fome. O Nate pergunta se ela tem alguma coisa para ele comer. Então ela dá água para ele e fala que está muito quente. Ele pergunta se ela não vai precisar da água, mas ela diz para ele que tudo bem. E depois de também dar alguma coisa para ele comer, ela fala que se ele não se importa, ela gostaria de saber o que ele está fazendo ali na rua. Ele quase chora na frente dela e diz para ela que está sendo muito difícil esses últimos dias e que realmente é muito difícil falar sobre isso. Ele diz para ela que ele pensava que tinha encontrado a pessoa certa, mas que ele foi deixado por outra pessoa e que ela levou o que ele tinha conquistado quase uma vida inteira e que ele acabou perdendo o trabalho e a casa dele. Ela pede desculpas por ter tocado nesse assunto e pergunta se ela pode sentar do lado dele. Ela fala que tudo bem e diz para ele que nada que o tempo não resolva. O Nate diz para ela que eles estavam juntos há 5 anos. E já ela fala que sente muito e pergunta há quanto tempo que isso aconteceu. E depois que ele diz para ela que há uns 4 meses, ela pergunta se ele tem família ou algo assim. Ele fala que ele sente que depois que as coisas começaram a ficar difíceis, parece que ninguém ficou do lado dele. E quando ele diz para ela que está tentando sobreviver, ela pergunta se ele está procurando trabalho. Ele diz que sim, mas que está sendo muito difícil e fala para ela que ele chegou a ganhar muito dinheiro com criptomoeda na época que ele estava com a mulher dele. Ela fala que entende o quanto deve ser difícil para ele, e que na verdade ela tem um amigo que está precisando de um assistente e se ele quiser ela pode ligar para ele. Ele pergunta se ela está falando sério e em seguida pergunta se ela faria isso por ele. Ela fala que ele parece ser uma boa pessoa, mas que ele vai ter que dizer para ela se ele pode chegar no horário e tudo mais. E depois de algum tempo ali conversando com ele, ela liga para o amigo dela e dá o telefone para o Nate. E resumindo a conversa, o amigo dela marca uma entrevista para o Nate no dia seguinte às 11 horas da manhã. Ela dá um abraço nele e fala que está muito feliz por ele. Ela fala que está preocupada se ele vai ter alguma roupa adequada para a entrevista. Ele fala que perdeu as roupas dele quando a ex-mulher dele tomou a casa dele. Então ela fala para ele que já que ela está com o tempo livre, talvez eles possam sair para comprar alguma coisa legal para ele. E quando ela fala para ele que só vai precisar passar na casa dela, ele pergunta se ela vai levá-lo para a casa dela. Ela diz que sim e fala que ele parece um cara muito legal. E fala que confia nele, de certa forma. E nesse momento ela fala para o Nate que vai ser melhor se eles forem de metrô. O Nate pergunta se ela tem namorado, mas ela diz para ele que ela é solteira. Então ele resolve dizer para ela que ele precisa ser sincero e que na verdade ele não é um morador de rua. E diz para ela que ele faz experimentos sociais e que esse é o carro dele.